Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 17 de março de 2019. Juízo final. Fernanda Torres escreveu para o jornal Folha de São Paulo no dia 15/02. Retornei a Santiago de Compostela, 12 anos depois de ter lá estado. Guardo memórias caras da primeira visita, numa tarde ensolarada, com meu pai ainda vivo. Ele se dizia ateu, mas chorava copiosamente quando entrava numa igreja potente como a da Galícia. Foi a última vez que viajamos juntos. Do caminho de volta para o porto, ficou-me a imagem dele no carro, ao meu lado, com uma lua cheia descomunal brotando das serras. O céu seco, ainda claro, permitia observar as manchas do satélite com incrível nitidez. Talvez por influência do santuário, nunca a figura de São Jorge sobre o cavalo me pareceu tão evidente. A Catedral de Compostela tem algo de herética. Do olho maçom que nos vigia do alto da abóbada central ao sinuoso corredor que leva até os restos mortais de São Tiago, por detrás do altar, tudo cheira a magia e mistério naquele lugar. Acostumada a missas mortas, ministradas com sotaque de cantilena por vozes murchas de padres tristes, eu jamais havia presenciado um culto católico tão estridente quanto daquela tarde. Em meio a centenas de turistas, peregrinos e fiéis barulhentos, o clérigo interrompeu a missa ao microfone para vociferar que enfiar os dedos nos buracos da coluna do pórtico era uma superstição profana, condenada pelo Vaticano. Foi o que bastou para eu me juntar à fila dos hereges desejosos de meter o dedo mindinho, o seu vizinho, o pai de todos, o fura-bolho mata-piolho nas cavidades. Mestre Mateu, arquiteto e escultor encarregado da ampliação do templo no século XII, esculpiu a árvore genealógica de Jesus na coluna da entrada, que sustenta a imagem de Nosso Senhor cercado de anjos, acolhendo as almas do Apocalipse. Ao longo dos séculos, a crença de que uma graça seria concedida aos que tocassem as falanges na árvore, produziu furos profundos no belíssimo rindado de alabastro. Tentei repetir a heresia agora, mas o acaso não permite vivenciar duas vezes uma mesma experiência. Devido a uma frente fria de inverno, a cidade me recebeu vazia, chuvosa e taciturna em 2019. Na igreja, a nave estava sob restauro, com cultos suspensos e um andaime sobre o altar, que impediu a visão do olho maçom da abóbada. Resignada, me inscrevi na visita guiada que dá acesso ao pórtico. Lá estavam eles, os 10 buracos pagãos, mas o ritual do enfiamão foi vetado para todo sempre. Restou-me a preleção da guia, ignorada por mim na visita anterior, tão plena de significados. Ouvi com interesse a dissertação sobre as correntes apocalípticas, em voga no início do segundo milênio, que inspiraram a obra de Mestre Mateu. O mundo iria, como agora, acabar em breve, e a esperança de fazer parte do rebanho que seria recebido no céu por um Deus benevolente emergiu como saída redentora ao horror do fim de tudo. Numa ilação involuntária, a imagem do Apocalipse me remeteu às trágicas notícias vindas do Brasil. A lama tóxica, as chuvas destruidoras, a chacina no Fallet, o incêndio do Puxadinho do Flamengo e a morte de Boechat num helicóptero pirata poderiam estar imortalizadas ali, naquelas pedras. Num país sem rumo ou solução, tão condenado à peste quanto a Europa da Idade Média, não surpreende que a histeria cristã domine a política e a moral dos nossos tempos. Volto hoje para os braços de Crivella e Wilson Witzel. Nunca fomos tão beatos e dedicados ao despacho de espíritos santos e pecadores para o infinito e além. O juízo final deixou de ser profecia, para se tornar plano de gestão. Allan Kardec em A Gênese esclarece que em certas épocas,
regradas pela sabedoria divina. Estas emigrações e estas imigrações operam-se em massa mais ou menos consideráveis por sequência de grandes revoluções que se fazem partir ao mesmo tempo quantidades inumeráveis, que são logo recolocadas por quantidades equivalentes de encarnações. É preciso, pois, considerar os flagelos destruidores e os cataclismos como ocasiões de chegadas e de partidas coletivas, maneiras providenciais de renovar a população corporal do globo, de revigorá-la pela introdução de novos elementos espirituais mais depurados. Se nestas catástrofes há destruição de um grande número de corpos, não há senão vestimentas devastadas, mas nenhum espírito perece, só fazem trocar de meio, em lugar de partirem isoladamente. Eles partem em quantidade, eis, pois, toda a diferença, porque partir por uma causa ou por outra, não se deve menos fatalmente partir cedo ou tarde. As renovações rápidas e quase instantâneas que se operam no elemento espiritual da população, em sequência dos flagelos destruidores, apressam o progresso social. Sem as emigrações e as imigrações que vêm de tempos em tempos dar-lhe um violento impulso, eles marchariam com uma extrema lentidão. É notável que todas as grandes calamidades que dizimam as populações são sempre seguidas de uma era de progresso na ordem física, intelectual ou moral, e por sequência no estado social da nação entre aqueles elas se efetuam. É que tiveram por objetivo operar um remanejamento na população espiritual, que é a população normal e ativa do globo. Esta transfusão que se opera entre a população encarnada e a população desencarnada de um mesmo globo, opera-se igualmente entre os mundos, seja individualmente nas condições normais, seja por massas em circunstâncias especiais. Há, pois, emigrações e migrações coletivas de um mundo a outro. Resulta disso a introdução, na população de um globo, de elementos inteiramente novos, novas raças de espíritos vindos se misturar às raças existentes, constituindo novas raças de humanos. Ora, como os espíritos não perdem nunca o que adquiriram, eles aportam com sua inteligência e intuição de conhecimentos que possuam, imprimem, por consequência, suas características à raça corpórea que venham animar. Não tem necessidade, para isso, senão de que novos corpos sejam criados especialmente para seu uso. Desde que a espécie corpórea existe, eles encontram todos prontos a os receber. São, pois, simplesmente novos habitantes. Chegando à Terra, eles fazem, a princípio, parte de sua população espiritual, após o que se encarnam como os outros. Conforme o ensinamento dos espíritos, é uma dessas grandes imigrações, ou, se o queira, uma destas colônias espirituais vinda de uma outra esfera que deu nascimento à raça simbolizada na personalidade de Adão e, por esta razão, denominada raça adâmica. Quando ela chegou, a Terra era povoada desde tempos imemoriais, como a América quando vieram os europeus. A raça adâmica, mais avançada do que aquelas que a tinham precedido na Terra, é, em efeito, a mais inteligente, é circunflexo, ela que empurra todas as outras ao progresso. A Gênese nula mostra-nos, desde seu começo, industriosa, apta às artes e às ciências, sem ter passado pela infância intelectual, o que não é próprio das raças primitivas, mas que concorda com a opinião de que ela se compunha de espíritos tendo já progredido. Tudo prova que ela não é anciã sobre a Terra, e nada se opõe ao que ela só esteja aqui após alguns milhares de anos, o que não estaria em contradição nem com os fatos geológicos, nem com as observações antropológicas, e tenderia, ao contrário, em confirmá-las. Sobre o juízo final deixar de ser profecia e se tornar um plano de gestão, como explicou Allan Kardec, estamos vivendo os momentos finais do mundo de provas e expiações e chegando no mundo de regeneração.
Continua Allan Kardec, os grandes embarques coletivos não têm somente por finalidade ativar as saídas, mas transformar mais rapidamente o espírito da massa, em desembaraçando-a das más influências e de dar mais ascendência às ideias novas. É por isso que muitos, apesar de suas imperfeições, estão maduros para esta transformação, que muitos partem a fim de que possam ir retemperar-se em uma fonte mais pura. Tanto que, ficando no mesmo meio e sob as mesmas influências, eles persistiriam nas mesmas opiniões e com a mesma maneira de ver as coisas. Uma estada no mundo dos espíritos basta para abrir-lhe os olhos, porque lá eles veem aquilo que não poderiam ver sobre a terra. O incrédulo, o fanático, o absolutista, poderão, pois, retornar com ideias inatas de fé, de tolerância e de liberdade. À sua volta, encontrarão as coisas mudadas, experimentarão a ascendência do novo meio onde nascerão. Em lugar de fazer oposição às ideias novas, sê-lo-ão os auxiliares. A regeneração da humanidade não tem, pois, absolutamente, necessidade da renovação integral dos espíritos, basta uma modificação em suas disposições morais. Esta modificação se opera entre todos aqueles que estejam predispostos a isso, tão logo sejam tirados da influência perniciosa do mundo. Os que tornam, então, não serão sempre outros espíritos, mas, frequentemente, os mesmos espíritos, só que pensando e sentindo de outro modo. Quando esta melhoria é isolada e individual, ela passa despercebida e fica sem influência ostensiva sobre o mundo. Todo outro é o efeito que se opera simultaneamente sobre grandes massas, porque então, conforme as proporções, em uma geração, as ideias de um povo ou de uma raça podem ser profundamente modificadas. É o que se nota quase sempre após os grandes abalos que dizimam as populações. Os flagelos destruidores só destroem os corpos, mas não atingem o espírito. Eles ativam o movimento de vai e vem entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual e, por sequência, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. É de se notar que, a todas as épocas da história, as grandes crises sociais foram seguidas de uma era de progresso. É um desses movimentos gerais que se opera neste momento e que deve conduzir o remanejamento da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição é um sinal característico dos tempos, porque deve acelerar a eclosão dos novos germens. São as folhas de outono que caem e as quais sucederão novas folhas plenas de vida, porque a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm suas idades. As folhas mortas da humanidade caem levadas pelas rajadas e os golpes de vento, mas, para renascerem mais vivazes, sob o mesmo sopro de vida, que não se extingue mas purifica. Para o materialismo, os flagelos destruidores são calamidades em compensação, sem resultados úteis, já que conforme o mesmo, aniquilam os seres em volta. Mas para aquele que sabe que a morte só destrói o corpo, eles não terão a mesma consequência e não lhe causam o menor pavor, compreende-lhe a finalidade e sabem também que os homens não perdem mais por morrerem em conjunto, do que morrer isoladamente, já que, de uma maneira ou de outra, é preciso sempre chegar lá. Os incrédulos rirão destas coisas e se considerarão quimeras, mas o que quer que digam, não escaparão à lei comum. Cairão a seu turno como os outros e, então, que há de vir a deles? Eles dizem nada, mas viverão apesar deles próprios e serão forçados um dia, a abrir seus olhos.
Esta foi a crônica do amanhecer de 17 de março de 2019, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.